Muito obrigado pela vossa preferência, bem-vindos a mais um programa, neste caso ao nosso duelo de ideias, hoje com um convidado especial, digamos assim, Duarte Freitas. Ele é o presidente do PSD Açores. Dr. Duarte Freitas, tivemos eleições para o Governo, para a Câmara, o PSD acha que está em decalagem, acha que está em retrocesso? Bom, na verdade é que tivemos dois atos eleitorais no último ano que correram mal para o PSD Açores. Em relação às eleições regionais, havia uma forte expectativa, não só porque tínhamos uma excelente candidata, a doutora Berta Cabral, e penso eu também um excelente programa, mas também é óbvio porque se tratava de um momento de mudança de ciclo no partido que estava no governo, no Partido Socialista, passando de um líder carismático e histórico como Carlos César para uma nova liderança protagonizada por Vasco Cordeiro. E, portanto, na parte do PSD havia uma forte expectativa de que seria um momento para tentar recuperar o poder, seria um momento talvez dos mais importantes dos últimos 15 a 20 anos para tentar chegar de novo ao poder. Correu mal, não passámos a nossa mensagem, tivemos uma derrota pesada. Tivemos agora eleições autárquicas, também não correram bem. Em termos de números de câmaras, perdemos um conjunto de câmaras importante. A noite eleitoral foi muito difícil e dolorosa para mim, foi a minha primeira eleição como líder do PSD Açores. Sabia bem que era difícil, não só porque vínhamos da tal derrota recente para as eleições regionais, da tal derrota pesada, como também as notícias nacionais continuavam a não ser boas para um governo do PSD na República, e também porque, tendo só 7 câmaras como tínhamos, delas só podíamos recandidatar 4 presidentes. E isso tudo somado provocou uma situação muito difícil para o PSD Açores. Acabámos por perder algumas câmaras. A verdade é que perdemos, penso que 5 ou 6 câmaras por menos de 2 pontos percentuais. Perdemos câmaras por 20 votos, perdemos câmaras como Angra por 200 e tal votos, mas perdemos. E, portanto, foi uma noite difícil. Tivemos alguns sinais positivos também. Ganhámos Ponta Delgada e Ribeira Grande, onde vivem 41% da população dos Açores, que tem, em termos de coleta de impostos, representam 75% da coleta de impostos dos Açores e 80% das exportações. É o maior eixo urbano, empresarial, comercial dos Açores, e ganhamos, começando por ganhar não só estes concelhos com população muito urbana, mas também com gente nas mesas jovens, o que é um sinal importante para nós, porque uma das questões que o PSD Açores, um dos problemas que tinha nos últimos atos eleitorais, era ter algumas dificuldades nas zonas urbanas e nas camadas mais jovens. E, portanto, espero que isto possa também ter sido um sinal de que podemos criar aqui condições para ir buscar aquilo que é o eleitorado mais jovem e mais urbano. Foi assim, aliás, que em 96 o Partido Socialista, e antes disso, começou a ganhar as eleições. E especialmente porque são pessoas aqui nestas duas câmaras que são pessoas jovens com um perfil muito próximo daquilo que eu entendo que deve ser o perfil dos políticos e de uma nova geração a fazer política nos Açores, e nesse sentido foi a parte positiva destas eleições autárquicas, embora a verdade também é que o PSD Açores domina 4 câmaras, mas que representam no seu global, as duas daqui 41% da população, mais a de Santa Maria da Madalena do Pico, representam 46% da população dos Açores. E isso na noite eleitoral não conta, porque conta são as câmaras, e uma câmara pequena ou grande conta no número, mas em termos de responsabilidade política perante os açorianos, quer dizer que temos autarcas do PSD que têm responsabilidade perante quase 50% da população dos Açores. E isso é muito importante e naturalmente responsabilizante. Isso basicamente é um alerta para o líder do PSD Açores fazer, digo eu, alguma mudança. Sim, como penso que se sabe, eu iniciei um processo de mudança profunda no PSD Açores, que aliás foi até de alguma forma criticado na altura. Eu renovei os órgãos regionais do Congresso de Janeiro a 100% na Comissão Política Regional, na mesa do Congresso. Tenho uma média de idade bastante, foi metade de homens, metade de mulheres, e isso obviamente foi uma aposta, é sempre um risco, mas que já começou a dar frutos. É bom lembrar que o Dr. José Manuel Bolieiro é o meu presidente da mesa do Congresso
E o Dr. Alexandre Gaudêncio é o meu secretário-geral. Foi uma aposta pessoal de um jovem em que eu acreditei, que hoje em dia é um político afirmado nos Açores, e nesse aspecto este início de mandato que tive, com a base de reestruturar, reformar, renovar o partido, começa a ter alguns efeitos positivos. Agora, há locais, há sítios, há ilhas onde nós temos que ir para além disto, temos quase que reconstruir mesmo o partido, e é esse trabalho que estou fazendo também, com a presença muito forte junto dos militantes e dos cidadãos, fazendo sessões de esclarecimento e de procurar os militantes, angariando novos militantes. Também é interessante que desde janeiro passado temos à volta de 800 novos militantes. É verdade que saíram alguns, mas penso que no máximo à volta de 20, mas temos cerca de 800 novos militantes. Todos eles são importantes. Eu preferia que não tivesse saído nenhum, eu preferia que tivéssemos ainda mais de 800, mas esse é um sinal também, porque é gente jovem e quadros, na sua maioria, que vem trazer aqui um aporo qualitativo àquilo que será importante para o PSD Açores no futuro. Carlos Belmonte. Doutor, muito obrigado por ter acedido ao nosso pedido de entrevista. E eu começava a lhe fazer uma pergunta. Quem é o líder da oposição açoriana? Quem é a pessoa? Bom, de onde veio, onde está, para onde vai? O líder da oposição açoriana é alguém que neste momento tem uma enorme responsabilidade. Para já está num cargo que deve ser talvez o mais difícil. Já lá vamos, doutor. Eu queria falar em si, a pessoa Duarte Freitas. De onde é que nasceu? De onde é que viveu? Nasci em São Roque do Pico, de uma família que é do Pico, do lado da minha mãe, do lado do meu pai, da Terceira. Vivi no Pico até aos 15 anos, depois fui estudar para o Faial, porque na altura tinha que ir para o 10º ano. Tive 2 anos no Faial, 1 ano na Terceira, no 12º, tive 1 ano em Lisboa, na Universidade, tive 4 anos em Ponta Delgada, na Universidade, e tive 5 anos... Tira a sua licenciatura em quê? Em gestão de empresas. Eu tive 5 anos como imigrante intermitente, como eu dizia, que quando estive em Bruxelas, porque vivi em Bruxelas de segunda a sexta, e ao fim de semana... Como deputado europeu. Como deputado europeu tive... Como é que é a chama? Quem é que o chama para candidato a deputado? Como é que é... Quem apostou em mim... Como é que se faz Quem apostou em mim europeu? foi o Dr. Vítor Cruz, é que me deu essa oportunidade. O doutor tinha ligação íntima com o Vítor Cruz? Sim, somos muito amigos, muito amigos. São da mesma idade ou... O Dr. Vítor Cruz é um pouco mais velho do que eu já tive a oportunidade de dizer, ele foi a minha referência na política, foi quem mais me ensinou, embora eu tenha tentado aprender com todos, inclusivamente com um grande mestre da política também, que é o Carlos César. Mas o Vítor Cruz, de facto, foi a pessoa que mais me influenciou, um gênio da política, um homem com enorme valor, e foi ele também que não só puxou por mim, acreditou em mim, e me apresentou como candidato ao Parlamento Europeu. E como foi a sua vida em Bruxelas, como deputado? Achou que a experiência valeu a pena? Foi uma experiência para mim extraordinária. Não só na formação política, porque penso que tenho que reconhecer que foi através da oportunidade que me foi dada e tentar responder a quem acreditou em mim para não defraudar ninguém, nem o Dr. Vítor Cruz, nem as pessoas do PSD, os açorianos que acreditaram em mim. Não quis defraudar ninguém, senti esse peso e trabalhei muito, gostei muito do trabalho, porque no Parlamento Europeu, como qualquer Parlamento, quem quiser trabalhar tem muito trabalho. E eu trabalhei muito, aprendi muito, foi uma excelente oportunidade de formação política. Mas não trabalhou só em coisas dos Açores, quer dizer, também não. teria Eu tive, aliás, europeias. Deve ter sido recordista na presença em comissões, porque normalmente só se pode ser titular numa comissão e suplente noutra. Eu fui titular numa comissão, suplente noutra, tive noutra que era neutralizada e ainda fui para uma especial das alterações climáticas. E, portanto, tive imenso trabalho, mas também uma oportunidade de conhecer imensas pessoas e de ter também, não já na perspectiva política, mas na perspectiva pessoal, até intelectual, a possibilidade de poder levar os sentimentos, a maneira de ser dos Açores, ver o mundo com olhos de açoriano, mas também a oportunidade de ver os Açores com olhos de mundo, que para mim foi muito importante na componente pessoal
pessoal, intelectual, mas naturalmente também nas declinações que isso tem para a minha atividade política. Dá-se bem com a atual deputada do PSD na Europa? A professora Maria Silva Patrão Neves. Claro, muito bem com a professora Maria Silva Patrão Neves. Claro, não sei, porque dizem que o PSD é um saco de gatos, às vezes podiam estar todos brigados, aliás, não é? A professora Maria Silva Patrão Neves, que ainda agora está a organizar... Isso, ainda agora está a organizar uma viagem a Estrasburgo. Desde o início foi uma das pessoas... Portanto, há digamos, coordenação... Sim. E uma proximidade, falamos todas as semanas, e desde o início, quando se passou aquela peripécia em que eu era para ser candidato ao Parlamento Europeu e depois escrevi uma carta à doutora Berta Cabral a dizer que poderia, o compromisso que o partido tinha para comigo, podia se sentir liberto desse compromisso, porque para mim o mais importante era termos alguém dos Açores no Parlamento Europeu, e se a única solução de termos alguém dos Açores no Parlamento Europeu era ser uma mulher, que naturalmente para mim, dando consequência àquilo que costumo dizer, que o mais importante que o partido são os Açores e mais importante que as pessoas é o partido, e portanto era fundamental que o PSD Açores tivesse alguém em Bruxelas e que tivesse foi aí que ganhou a presidência do PSD Açores. Digamos que com essa tomada de atitude de pôr a terra e o nosso povo acima dos seus interesses pessoais. Como se sabe, quando estive no Parlamento Europeu, tive a felicidade, inclusivamente, de receber elogios na altura do Dr. Vasco Cordeiro e do Carlos César. E penso que fiz um trabalho que foi mais ou menos consensual, felizmente correu-me bem. Mas eu digo em termos de partido. Em termos de partido, talvez. Foi lá que me afirmei politicamente. A maneira como saí também penso que foi valorizada no partido. Não saí a mal, percebi que o mais importante que eu era o partido e os Açores. E depois quando é que decide candidatar-se à liderança do partido? Bom, isso acontece no seguimento... Se é que podemos saber, sim, não é? pode-se saber, isso é mais ou menos público. No seguimento da derrota eleitoral, a doutora Berta Cabral decidiu abandonar a liderança do PSD Açores, comunicou-me pessoalmente, e é óbvio que havia uma percepção geral de que eu poderia ser a solução para o PSD Açores. Isso acabou por se confirmar, fui candidato único, tive a felicidade de ter, embora sendo candidato único, ter votações de mais de 90% em todas as ilhas dos Açores. E isso... Tem uma perspectiva açoriana dos Açores ou tem uma perspectiva pecuense, como o Sidónio Betancourt? Não, tem uma perspectiva claramente açoriana. Tive não só a felicidade que tive de viver em várias ilhas dos Açores, especialmente aqui em São Miguel, onde vivi talvez dos melhores anos da minha vida, mas também a possibilidade que tive de ver os Açores de fora, ajudou-me a ter uma lógica regional muito forte, e conheço militantes e cidadãos em cada uma das freguesias dos Açores e tenho um enorme orgulho em sentir-me açoriano, em sentir-me de cada uma das nossas ilhas. Muito bem. Pergunta-lhe quem era o líder da oposição açoriana e agora pergunto-lhe o que é que faz o líder da oposição açoriana. O que é que faz politicamente, claro? Bom, devo começar por dizer que, independentemente de ser eu e de ser agora líder do PSD como maior partido da oposição, o líder do maior partido da oposição, seja ele quem for, qualquer partido, tem talvez dos trabalhos mais difíceis que existem na região autónoma dos Açores. É muito difícil porque o peso do governo, seja ele qual partido for, é muito grande. Nós temos um PIB de cerca de 3,7 mil milhões de euros e mais de 50% desse PIB é dinheiro público, e isso logo se percebe aquilo que é, não queria chamar condicionamento, mas a presença do governo em todas as instâncias da nossa sociedade e da nossa economia. Agora, o PSD também tem 20 anos isso, não é? Exatamente. Agora, o PSD Açores é um partido que está muito próximo das pessoas. Acho que talvez é o partido que se identifica mais com aquilo que é o âmago do ser açoriano. E isso tem coisas boas e coisas menos boas, tal como todas as características de todos nós. Mas no caso do PSD Açores, faz com que os militantes sejam muito exigentes. Mas eu não queria falar no partido, eu queria falar em si. Sim, faz com que sejam... O senhor lidera, não é liderado. Eu lidero o PSD Açores, mas isso para lhe dizer que é difícil, por um lado, o que eu estava a tentar dizer, que é difícil, por um lado, face àquilo que é a realidade da política açoriana e da sociedade e economia açoriana, e, por outro lado, pelo facto de haver um partido que é muito grande, que tem presença em todas as ilhas, que já esteve habituado ao poder. Doutor, mas tem um líder muito recente, como o doutor é. Sim. E, portanto, partem politicamente, não economicamente, nem financeiramente, mas partem politicamente
praticamente da mesma linha, porque Vasco Cordeiro é um líder recente. Sim, que ainda não... É verdade, doutor, mas partindo da mesma linha, não me importava nada estar sentado em Santana e o doutor Vasco Cordeiro sentado na sede do PS. Faz toda a diferença, porque ele está a liderar um governo. Eu sou o líder da oposição, sou um líder partidário. Ele está a liderar o governo. Claro. E isso faz toda a diferença em todo o lado e na região autónoma dos Açores mais ainda. Mas o líder da oposição no PSD Açores o que tenta fazer é ter uma atitude responsável, de novo dando consequência àquilo que é um lema profundo que tenho, que é mais importante do que eu é o partido, mas mais importante do que o partido são os Açores. Daí se justifica as orientações que deu aos deputados nacionais relativamente à lei das finanças regionais, exatamente. Ao orçamento. Em relação à lei das finanças regionais, eu tive a oportunidade desde o Congresso, na presença da altura de Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD Nacional, de lhe dizer cara a cara, olhos nos olhos, que se mantivesse tal como estava, que nós votaríamos contra. Eu fui apenas consequente, dando indicações aos nossos deputados da Assembleia da República e coerente com aquilo que o PSD Açores vinha a dizer, que era a Lei de Finanças Regionais Autónomas, era penalizadora para os Açores, porque fazia aumentar os impostos na região, naturalmente indo o dinheiro para os bolsos do Governo Regional, mas que seria a austeridade em cima da austeridade para as famílias. Independentemente agora de discutirmos, de facto, o Partido Socialista, quando aquilo foi lançado, quando foi no acordo da Troika, o Partido Socialista a nível nacional é que o negociou, o Partido Socialista na região até achou muito bem, que não tinha grande prejuízo, agora já não diz o mesmo, mas eu prezo muito a minha coerência. E às vezes, mesmo que me penalize no momento politicamente, acho que a coerência, a prazo, dá sempre um valor na política como na vida. Diga uma coisa, a base das lajes é uma preocupação para si? É uma enorme preocupação. É das tais matérias institucionais que também têm tentado colocar os interesses dos Açores acima dos interesses do PSD. E devo dizer, neste caso, que já fiz até elogios públicos ao Presidente do Governo, tem tido uma relação com ele nesta matéria muito próxima, temos dialogado, temos concertado posições e temos tentado afirmar a voz dos Açores de uma forma única. Ainda agora estive nos Estados Unidos da América a trabalhar nessa matéria, dizendo que nos Açores estamos em completa sintonia na defesa da base das lajes, dizendo que o Governo Regional e a oposição dos Açores falam a mesma linguagem neste aspecto, colaboram, dizendo que o Governo Regional e o Governo da República também estão sintonizados para tentar ainda reverter, se for possível, embora seja muito difícil, algumas das decisões que a administração americana tomou em relação à base das lajes, que penalizam imenso a terceira e a economia dos Açores. O senhor, como deputado europeu, teve algum contacto institucional com os americanos, em alguma área? Eu estive como deputado europeu, eu fazia parte da delegação com o Canadá, e desloquei-me ao Canadá, tínhamos relações próximas com o Parlamento canadiano, o Parlamento Federal canadiano. Mas também tenho a felicidade de ser um bom amigo do senador do congressista Devin Nunes, que é uma figura importante e em crescimento. Ele é oriundo de que ilha? Ele é oriundo de São Jorge e do Pico. Foi um dos mais jovens congressistas federais dos Estados Unidos. Neste momento, com 41 anos, é já o presidente da subcomissão do Congresso para o Comércio Externo, que está a negociar, por exemplo, o acordo de livre comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos. Somos amigos pessoais já há alguns anos. O que é que achou da política americana? Há alguma diferença essencial entre a política americana e a nossa? Bom, deixa-me só concluir a dizer... Desculpe, já na altura que estava no Parlamento Europeu e através deste meu amigo, o congressista Devin Nunes, tentei criar uma espécie de rede informal entre os deputados europeus e os deputados federais americanos. Esses contactos, embora isso não tenha avançado, porque até depois saí do Parlamento Europeu, mas esses contactos ficaram, estas amizades continuaram e facilitam bastante agora, como quando fui a Washington. A grande diferença da política americana, da política europeia e portuguesa, eu devo dizer algo que me impressionou e que foi palpável a noção em Washington de que os políticos são representantes do povo. Às vezes temos a ideia de que os Estados Unidos são uma sociedade, um Estado muito securitário e que bloqueia e muita segurança. Hoje eu devo dizer que é muito mais fácil entrar no Congresso dos Estados Unidos do que no Parlamento Europeu. Os cidadãos norte-americanos vi-os a protestar, cantando, rezando, com tarjas, à porta dos gabinetes dos congressistas federais.
À porta mesmo à porta. Não. E isto é... impensável na Europa. Claro. Impensável na Europa, em qualquer país da Europa, em Bruxelas, é impensável. E para quem tem a noção de que toda essa quase fobia pela segurança nos Estados Unidos, é ver aquilo que eles prezam mais do que tudo, que é a democracia e a proximidade entre eleitos e eleitores. E isso aí, para mim, foi uma lição. Eu gostei muito de ver isto, e por muito que se critique os Estados Unidos, e muitas vezes já há essa tendência, eu tenho um enorme respeito por aquilo que os Estados Unidos representam, com todos os seus defeitos, mas que representam no concerto das nações em termos mundiais, aquilo que representam para a nossa história, dos Açores, de Portugal, para a história da Europa. E sendo um império, é óbvio que tem interesses que às vezes não se coadunam exatamente com aquilo que são os princípios que nós achamos que se devem defender. Mas em termos de democracia, os Estados Unidos são uma lição. Claro. Deixa eu dizer uma coisa. Se fosse governo neste momento nos Açores, como é que partiria para resolver o problema do desemprego? Penso que concorda comigo que o desemprego é neste momento um grave problema. É um flagelo. Eu não quis aplicar a palavra, mas neste momento nós temos 21.545 cidadãos açorianos no desemprego. Metade da população da terceira, não é? Sim, e repare, depois há muitos cidadãos subempregados, há muitos rendimentos sociais de inserção, nós temos a maior taxa do país de rendimento social de inserção. Repare que nós temos quase o dobro da segunda região que tem a maior taxa. E, portanto, nós temos à volta de 18 mil, sensivelmente, pessoas dependentes do rendimento social de inserção. Isto quer dizer que temos grandes fragilidades nos Açores. E o desemprego é algo dramático. Dramático para muitas famílias, dramático para pais que têm filhos no desemprego. O desemprego jovem anda à volta dos 40% na região autónoma dos Açores. Isto como é que se resolve? Resolve com medidas imediatas para tentar conter o crescimento do desemprego. Resolve-se também com a criação de estágios, de formação, de oportunidades para as pessoas se ocuparem, mesmo que não seja um emprego efetivo. Mas resolve-se especialmente com políticas globais que façam a nossa economia avançar. E isso é que é a solução estrutural para o desemprego. Nesse aspecto eu acho que é preciso, há áreas que ainda podemos apostar, a agricultura, para além da pecuária e sem prejuízo da pecuária, ainda podia ocupar muita mão de obra, nomeadamente nas produções agrícolas de proximidade, que podiam diminuir as importações, até aumentar as exportações, de alguma forma a prazo, desenvolver o mercado interno e criar muito trabalho. Porque repare, com 1 hectare, podemos ter 1 ou 2 unidades de aumento de trabalho na agricultura, nas produções agrícolas de proximidade, substituindo importações, nomeadamente. Para a pecuária, que é fundamental, precisamos de 50 hectares, se calhar, para ter essas mesmas unidades de aumento de trabalho. Isto para dizer que ainda há oportunidades na área agrícola e que depois, por consequência, na fileira industrial. Nas pescas, acho que também há oportunidades. Temos que olhar para os setores primários, desde logo em primeiro lugar. Por exemplo, eu acho que a pesca-turismo não foi ainda desenvolvida nos Açores. Eu acho que a aquacultura, nomeadamente a aquacultura offshore, tem que ser trabalhada nos Açores. Eu acho que tem que se valorizar mais o pescado. Eu acho que tem que se dignificar os pescadores e a profissão de pescadores. E, naturalmente, também temos que procurar novas áreas. Eu acho que na área das novas tecnologias, por exemplo, e cada vez temos uma rede infraestrutural melhor, e agora ligamos a fibra óptica, as flores e ao corvo, temos que procurar aqui caminhos e parcerias para aproveitar as novas tecnologias. Porque, repare, são as novas tecnologias que vêm rasgar a teoria nemesiana, quando Nemésio dizia que nos Açores a geografia varia quase tanto como a história. Repare, neste momento, com as novas tecnologias, com o computador, claro, com o iPad, nós podemos estar aqui como estamos em Silicon Valley. Claro. E isso é a primeira vez na história, por uma via tecnológica, o mar desaparece. Mas também tem que desaparecer as desculpas. Claro. E, portanto, do que nós temos que apostar e aí fazer uma aposta forte, se calhar até de início, que não fosse até bem compreendida por toda a gente, mas uma aposta muito forte em termos políticos para fazer das novas tecnologias, da sociedade da informação, uma mais-valia para os Açores, para os jovens açorianos. Indo buscar, desde logo, parcerias a muitos jovens também, que nós temos a trabalhar, alguns emigraram há pouco tempo, muitos são de segunda e terceira geração, que trabalham, por exemplo, em Silicon Valley. E neste momento eu conheço jovens dos Açores que já trabalham, fazem manutenção de sites, por exemplo, para empresas que estão sediadas em Silicon Valley. Porquê? Porque são amigos de pessoas açorianas que estão lá a trabalhar.
Tenho amigos meus que fazem isto. E, portanto, eu acho que também temos que aproveitar aí. Há aqui uma nova área, portanto, a base, naturalmente, a agricultura e as pescas e as suas fileiras, com as derivações que falei e outras, naturalmente, as novas tecnologias, temos que apostar, o turismo. O turismo também pode criar capacidades. Agora, o turismo, na minha opinião, tem que ser um turismo que se adeque também àquilo que são as nossas capacidades e potencialidades. Nós nunca podemos oferecer um turismo de sol e praias, porque não temos sol e praias. Agora podemos oferecer um turismo de natureza, de bem-estar, de segurança, e é ver em todas as ilhas. É óbvio que há ilhas, por exemplo, no Triângulo, é que isso é claro, é evidente que o turismo de natureza e do espaço rural tem tido uma pujança enorme. Há ilhas que têm crescido sistematicamente, não tiveram estas quebras. Outras ilhas, como mesmo em São Miguel, onde há ainda muita hotelaria tradicional, a atravessar as dificuldades que conhecemos, têm conhecimento que aquele tipo de hotelaria, espaços mais para turismo no espaço rural, são aqueles que têm tido um sucesso mais garantido aqui, mesmo em São Miguel, que é uma ilha já com esta dimensão. E também têm aparecido empresas de atividades turísticas e temos que incentivar cada vez mais isso. E, portanto, eu acho que estruturalmente é por aí que temos que caminhar. Agora temos que ter medidas mais eficazes do que aquelas que têm aparecido para no imediato conter a perca de postos de trabalho e tentar ocupar pessoas até que possamos avançar estruturalmente para outras áreas. O problema é que nem as medidas imediatas estão sendo muito eficazes, nem se está a avançar, porque é preciso dar o pontapé de saída para estas soluções estruturais. Muito obrigado, Soutor, pela sua disponibilidade. Muito bem, vamos ao livro. Vamos ao livro. Temos de Doris Goodwin, A Vida de Abraham Lincoln. Foi um livro que me foi recomendado pelo Dr. Álvaro Monjardim, como se sabe, é um dos homens mais cultos desta terra, e que é um team of rivals, é uma equipe de rivais. Ele juntou no governo dos Estados Unidos os seus rivais todos. Ganhou-os todos nas eleições internas e depois ganhou a presidência dos Estados Unidos, mas chamou para o governo todos os seus rivais. É muito interessante este livro, ele veio 2 anos para o ler, porque ele é inglês e teve que ser com o dicionário ao lado, porque tem palavras que eu ignorava e sei razoavelmente o inglês, mas deu uma lição, este livro deu uma lição de democracia extraordinária, que é no meio da Guerra Civil Americana, há eleições presidenciais e não são interrompidas. Não se sabia para que lado é que ia a vitória, mas a verdade é que se fizeram as eleições para presidente dos Estados Unidos e tiveram o curso que tiveram com a vitória que lhe foi dada aos abolicionistas. É um livro muito interessante que deve ser lido, porque quem sabe é mais inglês do que eu, quando houver uma tradução. Muito bem, muito obrigado por ter estado connosco, obviamente. O nosso convidado, como viram, Duarte Freitas, líder do PSD Açores. Até para a semana.